Olá, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7 e a gente vai estar batendo um papo aqui nesse segundo bloco com a Dielze Melo, que é gerente da área internacional da FEA. Dielze, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acompanho o jornal, né? Eu acho que, assim, principalmente quem trabalha com essa área internacional precisa estar atualizado. E eu vi que vocês fazem, todos os dias, fazem um overview, né, dos principais jornais de notícias, e as pessoas precisam, independente, porque toda ação internacional tem uma consequência local. E essa visão, essa procura, né, mostrar isso para os ouvintes, eu acho que é muito importante. Então, quero agradecer, né, acho que esse programa que a gente está trazendo precisa cada vez mais visibilidade, e não só com essa questão da pauta de exportação de Alagoas. Dielze, a gente que agradece a sua participação aqui no dia de hoje e falar um pouquinho sobre a inserção, né, de empresas lideradas por mulheres no nosso mercado alagoano. Traz um resumo como é que está aqui essa questão no nosso estado, se tem mais mulheres empreendendo, se tem mais mulheres buscando um lugar ao sol aqui no estado de Alagoas. Joia. Essa pergunta é interessante, por quê? Porque quando a gente vai olhar, existem muitos, assim, a gente faz projetos com captação internacional de dinheiro. E hoje em dia existem muitas instituições, bancos, que exigem que exista esse grupo, né, representado. Então, por exemplo, um banco internacional como o BID, na hora que a gente, tanto que isso gerou que a gente, na hora que a gente vai fazer alguns projetos, a gente faz perguntas para criar um score para quem participa. Então, por exemplo, a gente pergunta: tem alguma eficiência energética na sua empresa? Tem mulheres que fazem parte do quadro societário? Qual a ação de responsabilidade social que essa empresa tem? Então, isso já, de uma certa forma, inserindo as pequenas empresas nesse mundo ESG. Mas, aqui em Alagoas, e a gente gosta sempre de falar que não é um programa exclusivo, ele é inclusivo. São empresas que podem ter também homens no seu comando, né, na liderança, mas precisa ter, no quadro societário, mulheres que façam, que tenham um papel ativo. Por quê? Porque são essas mulheres que vão receber a mentoria de outras mulheres. Dielze, e qual o papel da Federação da Indústria justamente nessa captação desse recurso? Por exemplo, junto ao BID, como é que funciona essa captação desse recurso, construir esses projetos, como é que isso funciona na prática? Existem várias instituições de fomento que têm, dentro dos seus propósitos e missão, algumas recomendações. Mas, por exemplo, trazendo para esse caso, esse programa específico, é um programa de alguns meses que as empresas terão dentro das suas, né, terão mentorias individuais. Se a gente for levar isso para uma consultoria que você contrate, seria caríssimo. Exato. Então, o que é que a gente quer, por exemplo? Então, existe esse programa especificamente, junto com a CNI, junto com a Apex, e dentro dos estados, as federações das indústrias, ela tem esse papel de captar na sua base industrial empresas que tenham mulheres dentro do quadro societário. A gente já teve 2 ciclos dentro desse programa. Um programa foi de moda, onde também 20 empresas foram selecionadas. Teremos 2 empresas daqui de Alagoas que já estão sendo mentoradas, né? Por isso, quando eu falo mentoradas, a gente está falando pela presidente de e-commerce, grandes sites voltados para mulheres. Então, isso é muito bom trazer, e eu acho que é um programa que é importante a gente falar. Por quê? Porque quando a empresa se torna exportadora, ela tem muitos benefícios para a empresa. Então, assim, esse agora é voltado para alimentos e bebidas, e a gente está procurando, quando a gente chama mulheres empreendedoras, quando a gente faz o chamado, procuramos mulheres empreendedoras aqui em Alagoas, é exatamente isso. São empresas que tenham do setor de alimentos e bebidas e que tenham dentro do quadro societário mulheres, sejam gerentes, e que tenham uma atuação
né, na gestão da empresa. Oh, Deus, isso é bom para o Estado, de um modo geral, capacitar essas pessoas, essas empresas para o mercado externo, que não é nada fácil, né? Você trabalhar, ter essa mentoria, ter essa consultoria, que é muito caro na maioria das vezes. Esse papel importantíssimo da Federação da Indústria, esse papel seu principalmente na capacitação, tentando trazer essas pessoas para movimentar esses setores ligados à economia externa. E desses números, Deus, já tem alguma empresa que já emplacou, já foi selecionada ou ainda não? E como é que faz para participar? Tem alguma inscrição, tem algum telefone, ou seja, vai direto na federação? Explica um pouquinho para a gente. Tá ótimo. Nós temos no Instagram, no nossa bio, @simalagoas. Então, todas as empresas elas podem participar, porque independente de entrar nesse programa, caso, digamos, não sejam selecionadas, não atinjam esse ranking, elas podem dar continuidade na participação dentro dos nossos programas. A gente tem muitos programas de capacitação, de rodadas de negócios. Já tem uma rodada de negócio que eu espero vir em um outro momento aqui para falar para vocês. Mas, assim, essa importância das mulheres inseridas nesse mercado, eu acho muito, muito interessante falar. Por quê? Porque é um lugar que a gente precisa ter mais representatividades. Eu me lembro, assim, você falando aí, eu me lembro há 10 anos atrás, uma mulher que chegou lá na federação, que veio pelo Facebook, ela tinha vendido para Dubai 10 bodies. E aí ela queria saber como mandar, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal isso. E hoje em dia, eu tenho certeza que nessa sala todo mundo já comprou alguma coisa, né, fora do país. Esse é o canal digital é um canal muito mais rápido para esse tipo de venda, né? Dependendo, lógico, que vai ter toda uma assessoria, se vai ser B2C, B2B, mas, assim, o que importa é que as empresas têm que ter propriedade, que elas podem, se o seu produto realmente ele está preparado para esse mercado internacional, e é isso que a gente faz. Então, por exemplo, vamos falar de alimentos e bebidas, adequação de rótulo, porque na hora que você faz uma adequação de rótulo, os selos, para selos de certificação, na hora que você faz isso, você está trazendo o seu produto com melhorias para o mercado nacional. Então, assim, essa, às vezes, assim, é uma coisa que... eu vou criar um made in exportação? Não. O seu produto vai ser o mesmo, com melhorias, e existem vários programas de instituições aqui, como de apoio, como o Sebrae, entendeu? Que alguns têm alguns recursos que há um grande valor subsidiado, e a gente tem que entender que esse é o mundo, as empresas já têm que ser abertas pensando dentro do seu planejamento estratégico para o mundo. E buscar suas adequações também, justamente para poder ganhar esse mercado, vamos dizer assim. Nicole Mello. Então, os aplicativos, por exemplo, como a Shopee e a Shein, que também possuem agora esse espaço para empreendedoras exportarem, ajuda neste processo. Vocês também têm, por exemplo, uma consultoria voltados para esses aplicativos? Excelente pergunta. A gente tem e precisa muito ter, porque isso é uma decisão estratégica para saber se uma empresa ela tem condições de vender no eBay, no Shopping, na Amazon. Por quê? Porque existem exigências desses marketplaces que eles, com certeza, eles deixam mais fácil, esse canal fica mais rápido, mais estreito, mas existem exigências que a empresa tem que saber se o seu chão de fábrica, se a sua estrutura, porque você terceiriza, você delega, por exemplo, o canal de comunicação que você precisa ter, de devolução, de várias coisas que a empresa, na hora que ela não se prepara, ela não tem condições nem sequer de entrar, por exemplo, para ser uma fornecedora Amazon. Trazendo alguns dados aqui, segundo o Sebrae, com base em dados do IBGE, o percentual de empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a 34% no Brasil em 2022. Então, são mais de 10 milhões de mulheres donas dos seus próprios negócios. Esse é um dado que já começa a chamar a atenção, né? Porque reflete um pouco esse crescimento das mulheres empreendendo aqui no Brasil. E o que chama a atenção nessa pesquisa, João, é que grande parte dessas mulheres começou um negócio
por necessidade, né? Normalmente isso é muito comum. Apesar disso, o empreendedorismo ele vem se desenvolvendo. Mas aí a gente entra no fator dificuldades, né? Quais são os desafios? Quais são as principais dificuldades para que as mulheres se mantenham nas suas áreas empreendendo? Por exemplo, a questão burocrática, acesso a créditos, a programas similares como Mulheres Globais. Então, quais são os desafios para que as mulheres não somente entrem para empreender, mas que elas consigam se manter e crescer a partir disso? Ah, bem legal. Eu sempre digo assim que existem algumas empresas aqui em Alagoas, eu vou trazer essa fala para Alagoas, tá? Que são empresárias, né? Elas são tudo dentro da empresa. E isso daí, além da carga, né, que existe dentro da família, que tem que ter essas responsabilidades, isso cria uma coisa que, às vezes, por exemplo, dentro do eu vou falar, trazer para a pauta de exportação, a gente só pode considerar uma empresa exportadora quando ela é regular na pauta de exportação. Ela não participa uma vez só, ela participa várias vezes. Então, assim, essa regularidade só vem com preparo, só vem com qualificação, só vem com uma estrutura mínima de atuação. Esse setor de alimentos e bebidas, ele é o mais que atrai aquela coisa da oportunidade, ou seja, quem é que, tipo assim, eu sei fazer uma comida legal, entendeu? Eu sei fazer uma coxinha, eu vou empreender, vou vender, vou fazer um brigadeiro e tal. Mas aí o que é que dá o plus nesse produto? Então, por exemplo, a gente faz vários estudos lá dentro da federação, quando a gente vê, por exemplo, tendências do mercado internacional para alimentos e bebidas. Então, existem grandes feiras que estão lá representando esse setor. A gente tem um projeto para fazer esse ano aqui espero com demais parceiros, né, que se chama De Alagoas para o Mundo, que a última ação seria uma feira no exterior, e aí levando as empresas para expor lá, e aí você diz, o que precisa? Podem ser pequenas? Podem sim. A gente tem um segmento de health food, que é muito grande aqui em Alagoas, de derivados de coco, que tem um mercado já, entendeu, muito forte. Então, lógico que as pessoas que querem empreender, precisam entender que ela não pode ser igual. Ela tem que ter um diferencial. Seja, por exemplo, esses dias nós fomos abordados por uma empresa que faz leite condensado vegano, entendeu? Então, assim, o que é que o mercado quer? Então, você só pode chegar e conseguir ter uma procura, tá, dos seus produtos se você tiver um diferencial. E a senhora comentou referente ao empreendedora, né? Aquela mulher que é toda a função da empresa. Aí fica mais fácil, por exemplo, a mulher empreender sozinha dessa maneira ou procurar parceiros, sócios. Inclusive, perguntando dos dados, normalmente as mulheres são mais empreendedoras ou elas possuem assim um apoio? Ah, muito legal. Esses dias, por incrível que pareça, a gente tem muito acesso, né, aos empresários daqui, e eu tenho dito assim, coloca pessoas, mulheres, dentro do teu quadro societário. Por quê? Porque vai existir agora muitos, tanto quanto a questão do ISG, com relação à questão da ambiental, vai surgir as necessidades, por exemplo, dinheiros que são chancelados para mulheres que tenham dentro do quadro. Um fomento mais facilitado. Exato. Então, isso daí entra nessa pergunta que ela fez anterior, linhas de créditos que tenham mulheres. Então, tudo acaba convergindo para que essa desigualdade que existe possa ser minimizada. Porque eu sou muito a favor, não das exclusões. Vamos ter mulheres, vamos ser feministas. Eu acho que deve existir a soma, tá, dos gêneros, para que, independente de que gênero seja, para que possa, né, criar competência para, no caso do que eu estou falando desse programa, ser uma empresa exportadora. Mas aproveitar, né, João Mozinha, a oportunidade, por exemplo, de colocar mulheres no seu quadro associativo e acabar tendo uma linha de crédito maior, com mais conforto para o seu empreendimento. Então, aquela questão, né, não é exclusão, mas é aproveitar o momento e as oportunidades, João. Delzi, você tocou num ponto,
da relação com a Apex. E a Apex, no ano passado, né, ela conseguiu qualificar pelo menos 11 mil, 12 mil empresas para a questão da exportação. Como é que funciona? Fala um pouquinho para a gente, na prática, essa relação entre as federações da indústria, a federação aqui do Estado de Alagoas, junto com a Apex, essa importante parceria. Ótimo. A gente foi aqui dentro da área internacional da Federação da Indústria, que é o SIM, nós somos o setor que era um núcleo PIEX por mais de 10 anos aqui. Só que aí a Apex fez algumas experiências de criar uma unidade, de fazer 2 estados juntos, Alagoas e Pernambuco. E, nesse momento, a gente não teve interesse de participar desse edital. Tudo indica, a gente vai ter, inclusive, de primeira mão, a gente vai ter um Exporta Mais Alagoas, não só Exporta Mais Brasil, que vai ser aqui em Alagoas, com alguns compradores que vão estar na Pocket Anuga, em São Paulo, que é uma feira internacional. Eles virão para cá e é uma parceria junto com a Apex, né? Então, assim, o PIEX é um programa de extensão e qualificação que alguns consultores trabalham de forma gratuita dentro das empresas, fazendo um diagnóstico e identificando potenciais para que essas empresas possam se tornar exportadoras. A gente precisa aumentar o número de pequenas empresas e médias, porque se a gente for olhar, por exemplo, na pauta daqui de Alagoas, a gente teve um crescimento histórico, né? Aqui o ano passado, 2023, a gente está no rumo, digamos aqui, do crescimento, só que assim, manter esse crescimento, ele vem de inserções, tá? A gente quer a pauta de exportação de açúcar, que ela tenha sempre um bom desempenho, só que ela é muito afetada pelas sazonalidades normais do setor, e a gente precisa que haja inserção de outros elementos, como houve o minério de cobre, como a gente tem alimentos e bebidas muito forte, como a gente tem esses setores sempre em desenvolvimento. Você mencionou que foi no ano passado que foi o segmento de moda que foi contemplado pelo programa, e esse ano é de mulheres no ramo de alimentos e bebidas. Então, a cada ano, a cada ciclo do programa, vocês selecionam um setor específico, então são empreendedoras somente desse setor que podem participar. Agora, esse setor que está aberto, sim. A gente vai ter um webinar amanhã, as inscrições, inclusive, são até hoje. Então, assim, mesmo que você, assim, por exemplo, não, acho que eu não estou preparada ainda para exportar, acho que não vou ser selecionada. Vai lá no @SimAlagoas, no nosso Instagram, se inscreve, fica participando das capacitações, porque mesmo que nesse programa você não seja selecionada, vão existir outras ações preparar para que no próximo você esteja apto, mas assim, vão ter com certeza outros setores. Dias, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. 20, 25 minutos de entrevista passa rapidinho quando esse papo é bom, tão proveitoso e tão esclarecedor para a nossa população, para o empreendimento, para o setor econômico do estado de Alagoas como um todo. Ao passo, quero deixar um espaço para as suas considerações finais e convidá-la publicamente para estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes. Eu que agradeço. Eu, assim, Alagoas, eu faço todas as entrevistas, assim, quando eu tenho a oportunidade, eu faço um pleito para que a gente tenha pelo menos um curso de pós-graduação aqui, tá, em comércio exterior. Isso há um gap, assim, que precisa ser, espero que tenham aqui ouvintes, e com certeza eles tenham aí, tem diretores de universidades que a gente possa inserir isso, mas, assim, convidar todas as empreendedoras, né, que tenham, ou empresas que tenham no quadro societário mulheres, para participar desse programa, agora voltado para alimentos e bebidas. As inscrições serão @SimAlagoas no nosso Instagram, que aí só hoje finaliza as inscrições, e amanhã às 10 horas a gente já vai ter um webinar de lançamento, que aí vão ter algumas mulheres que já tiveram essa estratégia testada e aprovada, vão falar, porque é muito importante a mulher se ver naquele mundo, né? Então, mostrar que isso é possível e que ela pode sim, @SimAlagoas.
É o Sim Alagoas com C, vale lembrar para o nosso ouvinte. Então, @Sim Alagoas com C, ouvinte. Vão lá e acessem. Lá tem várias informações bem interessantes. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a participação de Elze Melo, gerente da área internacional da Federação da Indústria do Estado aqui de Alagoas, as minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo início de semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.